Hum, hum. Buenas noches, Boa El noite. Jefe, Boa noite, Tatiana. Boa noite, Daniel. El Patrón. Tatiana ouve a gente? Tatiana, não ouvimos você. É. Fala alguma coisa agora, Tati. Ô, Agora foi. Ah, tá. Tava dizendo que eu tava em mute do Minha imagem tá boa, gente? Eu Tá. odeio a webcam, odeio. Para você que estiver nos assistindo agora, gente, aos poucos a gente está a primeira vez nessa nova plataforma, então, por favor, tenham paciência com a gente. Verdade. Eu queria ser desenvolvedor, Bruno. Por quê? Quero desenvolver um concorrente do YouTube. Exatamente. Atenção, desenvolvedores de todo o Brasil. Escutem Daniel Cunha. Você reparou que o YouTube não tem concorrente? Tem muito mal, porcamente, o Dailymotion, né? É, mas Não é. Não é. não é. Apesar que o Facebook também não tem, né? Quer dizer, Twitter, vamos dizer. Acho que o Instagram comeu o Facebook já. É, porque ele foi lá e comprou, né? Ele foi esperto. Não, mas eu acho que já tá mais popular hoje. Você acha? Eu não uso o Facebook há uns 8 anos, então eu não faço ideia de Pois é, como também não esteja. uso muito. Esperar mais um pouquinho, né? É, beleza. A Flávia tava aqui, não tava? Flávia, eu vi que tinha a Acho que Flávia ela ali. saiu. Não sei o que Cadê que a houve. Ellen? Ô, Tatiana, ô, Bruno, como é que você ouve a Tatiana? Eu tô ouvindo ela muito baixo. Sério? É, não tá tão alto. O do Bruno tá Peraí. nítido. Melhorou? Melhorou. Tá, vou tirar o fone, então. A Ellen não tá conseguindo entrar? O que que houve? Vocês me ouvem bem? Sim. Perfeitamente. É, não tem mensagem no grupo. Então, ó, eu tive que copiar e colar o link no meu aplicativo aqui e funcionou de Não, boa. isso não, isso não. Não, isso não. Ah, a Flávia tá aí, ó. Flávia tá. Ellen chegou. Boa noite, Oi, Ellen. Ellen. Ellen, Boa noite! boa noite. Vamos começar. Pela primeira vez nessa nova plataforma, né? Então as pessoas vão chegando aos poucos. Flávia já está perguntando por que você está em cima. Flávia, agora quem estiver fica em cima. Então o que eu vou pedir para todo mundo? Para que, conforme forem entrando, deixem os microfones aí tapados, né? Porque é para a gente poder dar mais atenção para os convidados da live e a gente continua interagindo pelo chat. Isso aí mesmo, tá bom? E hoje a gente recebe Tatiana Galo. Boa noite, Tatiana. Boa noite, Bruno. Muito obrigada pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite, Daniel. Boa noite, Ellen. Boa noite, Tatiana. Doutora. Não, Doutora. não, por favor. Doutora. E hoje a gente recebe também, mais uma vez, nosso elenco. Boa noite, Ellen Vivanco. Muito boa noite, pessoal! É um privilégio estar com vocês nessa noite de segunda-feira. Exatamente, Ellen Vivanco, aniversariante da última sexta-feira, leonina, ascendente em Sandy. Feliz aniversário, Ellen. Leonina é tudo gente Muito boa. obrigada! E nosso João Emanuel Carneiro, nossa Glória Pérez, nosso Miguel Falabella, da Praia da Barra. Boa noite, Daniel Cunha. Boa noite, Bruno. Boa noite, pessoal. Boa noite, Ellen. Boa noite, doutora Tatiana Galo. Muitas graças. Bom, pessoal, vocês devem estar vendo que eu tô de casaco aqui. Aqui tá. Acho que tá nevando, porque está em 19 graus. Então, isso Está nevando aí. Nossa! pra gente é absurdo. Eu estou aqui morrendo. Hoje nem deu pra correr na praia, cara.
Puxa vida, tá forte o frio mesmo por aí, hein? Pois é, pois é. E a falta de corrida do Daniel na praia está gerando muita insatisfação nas nossas redes sociais. Então vamos lá, Rapaz, gente. É mesmo, Bruno? É mesmo, Tatiana? Depois a gente conversa sobre isso. rapaz. Então, Vamos lá, gente. hoje a gente, assim, cada semana a gente tenta trazer um tema, né, sobre o momento do desemprego, e eu acho que nada mais oportuno do que trazer uma advogada para nos ajudar com isso, né? Tati, as dúvidas são muitas, então, assim, eu acho que dá para fazer umas 5 lives sobre isso, mas eu começo te perguntando o seguinte: quando a empresa, uma coisa que eu sempre escuto, quando a empresa manda alguém embora sem justa causa, ela não precisa justificar, certo ou errado? Não, não precisa justificar. Na verdade, a justa causa também não. A justificativa deve ficar entre as partes, né? Não dá para colocar, não dá para anotar na carteira de trabalho, por exemplo. Não, sim, mas eu pergunto assim, por exemplo, se eu sou desligado hoje, sem nenhuma justificativa, se a pessoa simplesmente falar assim, não, Bruno, você está desligado, não faz mais parte do nosso quadro, o empregador tem que me dar alguma outra satisfação que não seja essa? Não, não tem. Não Então tem. isso é legal, isso é legítimo. É legítimo, é legítimo. Ele vai te agradecer, vai te dar um tapinha nas costas e vai dizer, passa aqui daqui 10 dias para assinar o termo de rescisão. Nada além disso, né? É uma questão assim, alguns empregadores explicam, olha, a gente está reformulando a empresa, a gente está reduzindo o quadro, a gente vai fechar, enfim, uma série de coisas. Algumas dão explicação. Normalmente se dá, mas assim, não é obrigatório. E muitas vezes a gente sabe que a explicação que é dada não é exatamente o motivo real do desligamento. Às vezes substituição, enfim, pode ser N coisas, mas até para evitar constrangimento, né, Bruno? Não existe essa exigência, assim, de dar uma justificativa. Porque tem muitas pessoas que falam, meu direito, nesse sentido. Então esse não é um direito. Não. Quais são os direitos de uma pessoa que está sendo desligada sem justa causa? Bom, vamos lá. O que é Existem alguns tipos de rescisão, né? O que é a rescisão do contrato? A rescisão do contrato é um termo de aviso do final da contratualidade, né? Existe a rescisão sem justa causa, vai gerar no empregado o direito a ele receber o saldo do salário mensal, receber o aviso prévio, que pode ser cumprido ou indenizado, né? O que é o aviso prévio trabalhado, né? Esse aviso prévio trabalhado é assim, o empregador vai chegar e vai notificar, olha, você está sendo desligado da empresa, você vai trabalhar por 30 dias e, a partir disso, você não faz mais parte do nosso quadro funcional. Tá? Desde a alteração da lei trabalhista, em 2017, uma alteração consistente que teve em relação a isso foi que o aviso prévio trabalhado, ele tem os 30 dias normais e mais 3 dias para cada ano trabalhado, limitado em 60. Ou seja, o aviso prévio, ele pode chegar no máximo de 90 dias. Tá? É difícil a empresa exigir que o empregado cumpra o aviso prévio. Normalmente se dispensa do aviso prévio, porque isso evita que uma pessoa que sabe que vai ser demitida vá trabalhar, às vezes de má vontade, às vezes pode comprometer alguma coisa dentro da empresa, pode pegar um material, pode, enfim, uma série de situações que pode trazer algum problema. Então, normalmente se dispensa do cumprimento do aviso prévio. Se não for dispensado, o trabalhador tem direito a sair 2 horas por dia mais cedo ou 7 dias corridos no final do prazo do aviso prévio. Tá? Entende-se que ele precisa arrumar uma recolocação. Então, essas 2 horas que ele pode sair mais cedo, para ele, em tese, buscar uma recolocação. Né? A partir daí, terminado o contrato,
a empresa tem 10 dias para assinar o termo, fazer o pagamento, liberar as guias para o seguro-desemprego, entregar o formulário do fundo de garantia para que o empregado possa encaminhar. Tá? Quando o funcionário se desliga, ele sai, ele tem direito no termo de rescisão a receber o saldo do salário. A Tati congelou, gente? Congelou. Acho que você congelou, Tati. Não sei se você está ouvindo a gente. Tá picotando, né, Tá mim. debaixo d'água. Deu um mergulho aí? Corrente. Enquanto a Tati não volta... Se ele tiver férias, vem... Acho que ela voltou. Congelei? Congelou. Parece que você acabou de mergulhar agora. Chama o Luciano Steffen para tirar a Tati do estado Frozen, pelo amor de Deus. Não, agora você está parecendo rindo já, Tati. Fala aí. Eu ia tentar entrar no celular aqui. A Flávia colocou aqui também, momento Frozen. Só um adendo, a minha deu mais de 60 dias. Opa! A tua rescisão? A meu... homologação? Não, o meu aviso prévio deu mais de 60 dias. 12 anos, pô. Porque tem agora aquele proporcional, né? O meu também. Mas é limitado a 90 dias, viu, Bruno? Que daqui equivale a 20 anos de empresa. É difícil mais que isso. Mas, assim... Se eu ficasse mais 8 anos, eu ia pegar esse limite aí. Mas acho que não ia ficar, não. Mas, parou você falando, acho que do contrato de rescisão e férias. O termo de rescisão, o empregado vai receber o saldo do salário, férias proporcionais, 13º proporcional, hora extra se tiver. Uma coisa interessante, se a empresa tem banco de horas, trabalha com sistema de banco de horas, no momento da rescisão tem que quitar aquelas horas trabalhadas, aquelas horas extras trabalhadas, né? Acho que o Daniel teve isso também, né, Daniel? Eu tinha, não, mas só que lá não era banco, né? Era hora extra mesmo. Então eu tive eu tive bastante horinha. Se porventura tiver férias vencidas, a empresa tem que pagar a multa, né? Que é mais um mês de salário. Então, às vezes a empresa, tu tá ali, fechou um ano e tá ali para tirar férias. É demitido, a empresa vai ter que te pagar aquelas férias vencidas, as férias que está por vencer e mais um mês, que é o equivalente à multa. Tá? Em relação ao saldo do salário, é aquele saldo do mês, né? Não tem... às vezes as pessoas perguntam, e tem mais um mês de salário? Só vai ter mais um mês de salário se você tiver sendo dispensado do aviso prévio. Aí, claro, aqueles 30 dias que você está sendo dispensado de cumprir o aviso prévio é um salário que a empresa tem que pagar, tá? Outra coisa importante é que a empresa antes tinha um prazo, quando cumpre o aviso prévio, tinha um prazo para pagar, que era o primeiro dia útil após o último dia trabalhado. Agora, independente de se cumpre ou não o aviso prévio, a empresa tem 10 dias para fazer o pagamento. Tá? Antes, esse pagamento tinha que ser... Aliás, a assinatura da rescisão, do termo de rescisão, tinha que ser feito no sindicato da categoria, quando a empresa tinha mais de um ano, quando o empregado tinha mais de um ano de contrato de trabalho. Hoje em dia não precisa mais. Eu acho interessante, Tati, a gente falar sobre esse outro trecho, né, que é homologação, sindicato, fundo de garantia, daqui a pouquinho. Vamos intercalando para a gente poder também falar sobre outras partes com relação a isso. Ellen, por exemplo, demiti ela ontem, né? Não gosto de aniversariante. Não, tô brincando. Mas assim... pleno domingo, Bruno? Oi? Pleno domingo? E por SMS, não foi nem pelo WhatsApp, não. Por áudio. Ellen, aí no Sul, o que é mais comum? As pessoas cumprirem aviso prévio ou não? Porque eu vejo que aqui no Rio isso não é mais uma cultura. O que você vê por aí?
Falando de empresas, né, multinacionais, eu acredito que isso já não é mais um padrão. Empresas familiares ainda têm essa cultura de querer que o trabalhador fique até o último dia, até a última hora, né, ali na sua posição. Mas a gente falando de empresas multinacionais, em 99% dos casos, o aviso prévio é indenizado. Porque, na verdade, assim, dependendo da atividade profissional, por exemplo, eu fui coordenador e supervisor de call center. Não tem como, gente. Não tem como. Você não tem como deixar um cozinheiro com previso prévio. Você não tem como deixar um operador de telemarketing com previso. Não tem como. Não tem como. Claro, assim, tem casos e casos. Tem pessoas de caráter e caráter. Mas, assim, não dá para generalizar. Então, você acaba dispensando do aviso prévio, né? Eu tenho uma pergunta para fazer, Bruno, em termos de carreira. Você que é um especialista nessa área. Na verdade, quem me sopra tudo é a Ellen. Ela mesma manda no WhatsApp. Eu vou fazer uma pergunta. Aqui é Lula e Dilma, rapaz. Eu vou fazer uma pergunta e depois eu vou justificar o porquê. Por exemplo, um cargo mais executivo. Vamos botar coordenador, coitado. Dependendo da empresa é executivo, mas dependendo da empresa não. Mas de gerência para cima. Geralmente, a gente sabe geralmente o que acontece, né? Ou realmente é redução de custo, o cara não cumpriu a meta, beleza e tal. Só que o setor não pode ficar sozinho. Então, como que é feito nesse caso? Será que o cara cumpre o aviso para chegar o outro cara e pegando as coisas? Ou realmente já tem uma conversa em paralela com o outro, o cara sai e automaticamente já entra o outro? Como é que é feito esse mais executivo, falando assim? Cargos que têm ligação direta com o coração da empresa, eles não têm aviso prévio, né? Você não pode botar um diretor de aviso prévio. Não é que não tem, né, Bruno? Não é que não tem. Sempre tem. Se ele é seletista, sempre tem, vai ter aviso Não, prévio. sim, mas não tem como, assim... A empresa não exige que cumpra. Não existe a questão da confidencialidade. Sim, aí é uma questão de confiança mesmo, né? Se você já não quer mais aquele cara ali, vai deixar o cara à frente do teu negócio depois de comunicar o desligamento, é até arriscado, né? De repente tem concorrência, enfim, tem situações dessas. Daniel, normalmente não se cumpre aviso prévio, não. Não, né? Desligar. Espera o cara passar as coisas. Normalmente, sabe o que eles fazem? Assim, pelo menos em empresa grande, eles botam cara de férias. Porque esses caras sempre têm férias devendo. Então, quando a empresa fala assim, ó, você tem que tirar... Verdade. Faz todo sentido, sim. Verdade. E aí, assim... Quando volta, já era. Gerente sempre tem coordenador ou supervisor abaixo dele, naturalmente segura um pouco. Diretor sempre tem os gerentes abaixo deles também, então acaba que a coisa... Enquanto isso, já vai negociando outro par. Você já viu casos de ficar meses, tá? Não, sim, dependendo, verdade. Exatamente. Era só uma dúvida mesmo. Você vê isso também, Ellen? Sim, concordo, Bruno. Até porque normalmente é isso, acaba colocando a pessoa de férias e aí já tem a justificativa, né? Porque você vai sair de férias, você tem que ter um backup para as suas férias, nesse caso né, mais sêniors. E aí a pessoa já está a par de tudo, já vai meio que assimilando, né, as funções e aí depois fica tranquilo de fazer a transição. A Flávia fez uma pergunta aqui. Deixa eu só antes de levar para a Tati essa pergunta, mas assim, uma coisa que as empresas vêm trabalhando muito fortemente é o plano de sucessão. Todas as empresas grandes estão trabalhando isso. Então, assim, por exemplo, eu sou o gerente, a Ellen é a minha coordenadora, só que na minha ausência a Ellen cobre. Então, assim, se eu tiver de férias, a Ellen cobre, se eu tiver em outro estado, ela trabalha, a Ellen cobre. Isso é cada vez mais comum, por quê? Pela questão da política de casos de disaster recovery. Sim. Desculpa, eu não sei pensar em português, eu pensei em inglês. Não, mas é esse o termo mesmo. Mas é isso, é disaster recovery e você tem que ter a tua sucessão. Então, na verdade, hoje, cada vez mais, as empresas já vêm inclinadas para essa política de ter uma sucessão. Inclusive, se eu for para o mesmo lugar com o meu gerente, vai eu em um voo, meu gerente em outro. Uma vez, eu lembro que uma vez a gente ia voar todo mundo. Sério? Não é? Não, mas é verdade. Se acontece algo com um, tem o outro, né? Pois uma vez estava no mesmo voo, eu, a gerente e a coordenadora, eu virei e falei assim, olha só, gente, por favor, se vocês torcerem, caiam inocente, então, por favor. Cara, o segredo é só você olhar pro lado e ver se tem alguma freira, alguém assim que se parece bem religioso, porque se não tiver, se preocupa. Mas todo filme de suspense tem uma freira, tá louco? Cara, não, Deus não vai fazer isso não, cara. Ela vai segurar o avião lá.
Uma vez, fugindo rapidinho do assunto, uma vez eu voltando de São Paulo, uma turbulência do inferno, gente, assim, um absurdo. E aí tinha uma mulher do meu lado, ela tava com um terço na mão, ela enrolava o terço de olho fechado o tempo inteiro. Eu só fiquei assim, bom, se cair, eu tô do lado dela, então, bem ou mal, a gente tá junto, né? Pra onde ela foi, porque a gente tá um do lado do outro, não vai ter problema. Mas foi tenso, gente. Cara, já passei umas assim que é. Poxa, teve uma que o cara teve que ficar rodando, gastando combustível, porque deu um problema. Juro por Deus, deu um problema nos freios. É rapidinho essa. Aí, assim, ele falou isso, né? No alto-falante. Eu fiquei pensando, né? Só pensei, não perguntei. Eu falei, cara, se eu for chamar a comissária aqui para perguntar como que esse cara vai testar esse freio no ar, eu acho que vou colocar todo mundo em desespero. Pergunta nada, velho. A ignorância é uma benção. Eu falei, cara, como é que esse cara... Pô, o único jeito de eu testar é posando, meu amigo. Mas aí ele foi, disse lá que conseguiu, que deu certo, enfim, graças a Deus. Mas se eu pergunto, eu acho que é causar um... Deus me livre. Tati, Flávia perguntando, no caso do funcionário de demissão, o gerente pode segurar o empregado até a hora que ele quiser? Uma colega do ex-trabalho dela entregou o papel de demissão e o gerente disse que não ia assinar aquela hora e fez a menina trabalhar até o fim do dia para aí sim assinar. Isso é legal? Pode-se fazer isso? Primeiro, estou achando estranho porque eu acho que eu não me lembro quando o meu colaborador vinha pedir demissão para mim que eu tinha que assinar alguma coisa. Eu acho que eu não tinha que assinar nada. Não. Ele que assina. Não. O colaborador entrega uma carta de demissão. Eu acho que tem um termo interno, né? Oi? Eu acho que varia de empresa para empresa. Deve ter um procedimento interno, isso que ela quis dizer, né? Ela botou aqui que nessa empresa tem isso, sim. Empresa, sim, infelizmente. Então, mas aí o que acontece? Ela vai entregar e vai ter que cumprir o aviso prévio. O período de aviso prévio vai continuar, vai começar a contar no outro dia. Então, se ele assinar às 8 da manhã, se ele receber às 8, às 11 ou às 6 da tarde, não faz diferença. Não o prazo vai começar a contar no outro dia. Faria diferença se ele se negasse a assinar e dissesse, só vou receber isso aqui semana que vem. Vou esperar que você termine o projeto que você está fazendo e só então eu vou receber sua demissão. Bom, aí teria um problema. Aí ela teria que pegar uma testemunha, de repente procurar o sindicato, entrar com um pedido de rescisão indireta, alguma outra alternativa para solucionar. Mas em relação ao dia, né, se foi dentro do mesmo dia, não tem prejuízo. Se está dentro do trabalho dela... A empresa paga o dia do desligamento, não é isso? E olha quem entrou aí. Claro. Quem entrou? O nosso amigo mais que celebridade. Pessoal. Não vi, não. Olha! Olá! Sabe por que ele entrou? Porque ele é dono da conta. Aí, na moral, participação especial. Tô até emocionado, cara, de verdade. Nem que eu cortei o cabelo e fiz a barba. Fala sério. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite. Boa noite, Anderson Clayton. Temos pizza de batata doce? Eu vim só por causa da pizza, viu? Imaginei. Ele veio só mostrar a pizza pra gente, Bruno. Só pra zoar. O Bruno me prometeu que ia ter pizza. Hoje eu vou conseguir fazer o papel de derrubar uma pessoa da live, será Anderson Clayton. Então... A gente está testando uma nova plataforma, Anderson. Se por acaso tu cair, não leva mal não, viu? O Bruno tá só testando. Tá bom. Mas Flávia, desculpa, Flávia. Tati, o dia é remunerado, né? O dia do desligamento é remunerado. Claro que sim. Claro que sim. Independente do horário da demissão? O período do aviso prévio vai começar a contar no outro dia. Não, sim, mas digo assim, cheguei e fui demitido no início do expediente ou no meio do expediente. Enfim, faz diferença? Tá, eu tava ali na pergunta da Flávia. Não faz diferença. Inclusive assim, ó, se tu trabalhou mais do que 14 dias no mês, tu ganha o mês. Sim. Né? Tem uma questão disso aí. Sim. O Daniel, se eu não me engano, foi no início do dia, né, Daniel? Fui demitido às 9 horas da manhã, 22 de maio de 2019. Melhor que eu, que fui depois do almoço. Depois do almoço. Né, Bruno?
Oi? Pelo menos já estava bem alimentado. Exatamente, cara. Ah, mas eu fiquei com uma raiva, porque podia ter me demitido de manhã. Eu tive que pedir um táxi aqui para onde eu moro, que é longe da beça. Na verdade, a empresa pagou o táxi, né? Os caras foram legais Nossa, comigo. foram Mas, super legais. Jura? pagaram pra mim. Era o mínimo, né? Pagaram. Olha, eu não tive táxi, não. Mas... Mas assim, o Anderson sabe, antes de trabalhar lá. Lá é um lugar que é. Como é que eu vou usar um termo? Pô, cara, é impenetrável, no sentido assim, não tem transporte público. É um polo que, assim, pô, se manda embora, tipo, se vira, eu ia ter que pedir um Uber e gastar uma fortuna. Então, Mas assim, a intenção do se vira é essa. É tipo assim, pra você lembrar que você tá sozinho agora. não, mas É assim, teste de resiliência. foram bem legais comigo, assim, pediram o carro direitinho, pô. Enfim, se eu não fosse pra casa, fosse pra algum outro lugar pra estirar a cabeça, tava tranquilo, tava liberado. A Flávia, por exemplo, foi às 10 horas da manhã do dia 1º de fevereiro e dali ela já foi passear. É isso aí, Flávia. A gente não tem. Você não é obrigado. Isso aí, Flávio, exatamente. Pois é. Eu vim direto pra piscina. Ué, fui demitido, cara. E é por isso que hoje ele é muso da Praia da Barra. Rapaz, não brinca com isso. Esse negócio me deixa. Me dá até aumenta até o batimento, cara. Trabalho com verdades. Tati, sabemos que. Agora eu não consegui. Tati, sabemos que existe uma série de variáveis de acordo com a empresa, né? Tem empresas que conseguem marcar para resolver algumas coisas no mesmo dia, outras que no dia seguinte, enfim, o prazo da empresa é o prazo da empresa. Mas alguns prazos têm que ser respeitados, né? Você falou dos 10 dias corridos para pagamento da rescisão, né? Rescisão que consiste... Passa na carteira, entrega da documentação e o pagamento. Isso, e a rescisão consiste em pagamento do que é proporcional por parte da empresa, né? Dias trabalhados, 13º proporcional, férias proporcional, né? Enfim, horas extras que estejam ali acumuladas no banco. Agora... Na prática, só para concluir, só para encerrar, o que o empregado vai receber quando ele é demitido? Ele vai receber o saldo do salário do mês, férias proporcionais acrescido de 1/3, 13º proporcional acrescido de 1/3, horas extras trabalhadas se houver, ainda que seja regime de banco de horas, tem que monetizar aquilo ali, tem que pagar em dinheiro, né? E sempre atento aos horários dessas horas e se é em final de semana ou não, né? Porque se for à noite tem o adicional noturno, se for no domingo ou feriado é acréscimo de 100%. Então, tem esses detalhes que tem que sempre ficar atento. Tá? Quando o funcionário tem algum benefício, por exemplo, auxílio família, algum bônus nesse sentido, assim, algum benefício nesse sentido, também tem que ser quitado no momento da rescisão. Tá? Aí que tá. Benefício, por exemplo. Muitas das vezes, se você recebeu o crédito do benefício e é demitido no início do mês, eles descontam na rescisão o teu benefício, né? O que você não usou, né? Porque é um benefício que é creditado para utilização, não é isso? Até 14 dias, né? Ou seja, acordem com seu patrão de serem demitidos no dia que acaba o seu VR. O meu plano, só um adendo, o meu plano de saúde... isso me dói até hoje. Então, ele terminou... Existem, eu acredito, tá, Tati, se me corrija se eu estiver errado, mas eu acredito que possa haver algum acordo interno da empresa, mas o meu foi até o último dia do aviso prévio, ou seja, deu mais de 60 dias, então eu poderia usar à vontade. Mas é assim agora, Daniel. É isso aí. Ah, tá. Porque eu vi casos de gente que ficou tantos anos, enfim. Até mesmo esse acordo tem nada a ver com o assunto, mas também tem um pouco a ver no sentido de benefício, com esse PDV do Itaú e do Banco do Brasil, né? Eles estão fazendo um acordo em relação ao plano de saúde também, que é o plano de emissão voluntária. Tá tendo? Tá tendo. Mas, Aí tem uma das paradas lá que você diminui um dos benefícios em grana e aumenta o do plano de saúde. Malandros, né? A Bruno Resolve em breve também vai lançar esse programa de demissão voluntária, aguardem. Tem que estar à frente do mercado, né, Tati? E
Prazo para homologação. Existe um prazo? Como esse prazo de 10 dias. Não. Rescisão. Digo assim, homologação. Homologação do quê? Do tempo. Homologação, a entrega da documentação para você dar entrada no auxílio-desemprego. São 10 dias? 10 dias. 10 dias. Gente, fiquei a 1000 por hora agora. O quê? Não, eu acho que eu não Tudo entendi. muito rápido, tudo cara. Bom, no meu caso foi tudo certinho, cara. Não tem que reclamar nada. Que Hã? coisa, hein? Que coisa, hein? Por quê? Oi? E levaram mais tempo para te entregar? Deixa quieto. Ah, tá, Live não é. Não, é assim, ó. Tem 10 dias para fazer a homologação do termo de rescisão. No que consiste a homologação do termo de rescisão? A assinatura, a entrega da documentação e o pagamento. Isso é a homologação. Sim, inclusive o Abaixo documento na para você dar carteira. entrada em auxílio-desemprego e fundo de garantia, certo? Exatamente. Aí, assim, é a documentação, tá? Por exemplo, o fundo de garantia, tu tem que ir lá no banco, fazer a solicitação, receber uma proposta bem legal da Caixa dizendo que tu tem que abrir uma conta para poder receber o teu fundo de garantia. Eu não recebi, não. Eu fui tão um menino tão direto. Ah, você quer abrir uma conta poupança com a gente? Não. Pronto, acabou. Transferi no caixa direto lá para minha conta do outro banco, que eu não vou falar qual, né, em rede nacional. E foi de boa. Não insistiram, juro por Deus. Eu achei que eles insistiam, cara. Ia querer comprar. Porque você chegou de Ray-Ban na agência, eles ficaram intimidados. É ruim, cara. Eu fui com a barba aqui, ó. Um lado mais raspado que o outro, cabelo aqui na coisa já, para realmente me oferecerem. Não me ofereceram nada, não. Devo ter muita cara de fudido, porque não me ofereceram nada. Mas é que o Daniel tinha 250 mil para receber, né, Bruno? Não. Foi 350. Oi? 350 só a multa. Você me falou que foi mais, cara. Olha eu dando pitaco aqui, ó. Anderson, pelo amor de Deus, cara. Pô, você tá Entrega me aí, fazendo... entrega Tá Anderson, bom, gente. Tá bom. Anderson com anel de ouro no dedo falando do dinheiro dos outros. É aquele ganho de presente do Daniel. Enfim, gente, enfim. Aí você vai lá, marca, leva a documentação na caixa para receber o fundo de garantia e não recebe no mesmo dia, porque eles têm que conferir essa documentação, tem que ver se está tudo ok. Você recebe um extrato naquele momento para ver se realmente os depósitos estão feitos, está tudo certo, mas não recebe naquele ato. Eles falaram para mim, Tati, sem te cortar, que existe um valor X que eles pagam no mesmo dia. Aí X mais, eles têm essa verificação mesmo. Eu fiquei muito puto nesse dia, desculpa, mas é um gente. valor baixo. Foi mal. Já falei outro, tá tudo Eu certo. fiquei bem revoltado, porque, pô, cara, eu falei, cara, não quero mais passar o dia inteiro aqui nesse lugar, pelo amor de Deus. Pô, saí brabo. Não, eu não tive esse tipo de problema, não. Meu problema foi que a empresa na qual eu trabalhava, coitado, eles estavam a 1000 por hora, e aí eles erraram o documento. Eu tive que voltar lá para eles emitirem um novo documento. Ellen, pergunta aqui do chat. A Flávia quer saber quando o Daniel vai na Fátima Bernardes. Ainda não sabemos, estamos negociando com a Sônia Abrão, não é isso? A Ellen é a nossa... Como é que é o nome? Meu Deus do céu, tô cheio de ato falho. Tô ficando velho. Nossas relações públicas. Velho não. Nossas relações públicas. Não, velho. Não, tá feia a coisa pro meu lado, né? Ellen. Eles envelhecem mais rápido. Sua vez, Ellen, porque eu tô perguntando demais, Daniel também. Sua vez, por favor. Então, você quer, falando sobre a pergunta da Flávia? Sobre quando... Você com Tati. Eu com a Tati, entendi. Eu e Daniel, a gente já falou muito. Só para concluir, Bruno, assim, depois que tu recebe o fundo de garantia, é que tu pode, então, encaminhar o seguro-desemprego. Tá? Verdade. Tu precisa do comprovante de saque do fundo de garantia para, então, encaminhar o seguro-desemprego. E esse encaminhamento hoje pode ser online, viu? Você marca pela internet e vai para conseguir marcar. Oi? Eu demorei uns 2 meses para conseguir. O agendamento está bem complexo, né? Tá bem difícil, não tem data. Mas também, chegando lá, muito rápido, deu 2 minutos. É melhor agendar e ficar esperando a data, esperar os 2 meses, do que ir para a fila do Cine e ficar lá
É muito tranquilo, eu recomendo. Assim, muito fácil. Eu achei que ia ser um negócio totalmente. Recomendo é ótimo. Não, cara, recomendo fazer online. Olha só, dicas de desempregado online, cara. Essa é a ideia. Dia de desempregado geek, tá ligado? Online, gente, online, por mim, eu não acho que eu nem olharia na cara do maluco, mas assim, chegando lá, cara, por incrível que pareça, eu fui cheio de preconceito, juro por Deus. Cheguei lá, um negócio tudo sujo, Não, super educadinhos. tudo bagunçado. Cara, o lugar, juro por Deus, era bizarro. Mas quando eu abri a porta, entrei tudo organizado. Tinha uma moça fazendo a triagem da documentação. Sentei, me chamou na hora certinha, entreguei. 2 minutos, o cara só confirmou alguns dados, assinei e, cara... Mesma coisa, rapidinho. Aí o prazo para receber, a primeira parcela sai 30 dias depois do encaminhamento e depois dos 30 dias subsequentes, né? Aquela fortuna, né? Aquela fortuna. Então, é a média dos 3 últimos salários. O teto hoje máximo tá 1.600 e pouco. Não, 1.700 e pouco. 1.700 e pouco. Teve uma 1.700 e pouco. Acho que é 1.800 alguma coisa, não é? 1.814, se eu não me engano. A Flávia até colocou ali, ó, 1.736. Eu vou receber, eu acho que é 1.700 e pouco sim, cara. É porque eu não tô com o papel aqui. Não lembro, gente, foi 1.000 e pouquinho. Eu sei que era abaixo do que eu recebia. Então, mas esse realmente é o teto máximo. É o então, teto máximo. Independente de quanto você ganhava. É 1.736 e ponto. Pois é, você pega um Daniel, tipo MC Guimê, que tomava champanhe no café da manhã. Cara, pra quem é desempregado, meu irmão, vamos chorar um pouquinho, vamos? É o momento, vamos lá. Mas assim, dentro disso, eu vejo muita oportunidade aí de as pessoas acabam ficando muito assim, tentadas pelas possibilidades aí de investimentos e tal. É perigoso, né, Ellen? Não, com certeza. Acho que as pessoas têm que ter muito cuidado, né? Porque essa hora a pessoa realmente já está mais debilitada, está mais sensível pelo acontecimento, né? Um desligamento nunca é fácil. Por mais que a pessoa, muitas vezes, até quer ser desligada da empresa, quando isso ocorre, realmente não é um momento frágil para a pessoa, né? Então, a pessoa tem que ficar muito atenta e até essas questões, assim, de abrir conta, né? O que te oferecem, esse tipo de coisa realmente. Isso, aplicações, né? Porque muitas vezes é um valor considerável que dá para pôr numa aplicação. Então, assim, a gente tem que, infelizmente, pensar que, né, tem gente querendo se aproveitar de todos os momentos, principalmente de dor das pessoas. Então, ficar bem atento a esse tipo de coisa, a documentação que assina também, né? Querendo vender curso para você se recolocar. Exato, é outro processo que chove gente batendo na tua porta para isso, né? Mas, enfim, então é realmente ficar bem atento a tudo que você faz. Entender que já passou, foi um momento de desligamento triste, mas agora a vida que segue, cuidar com tudo com muita atenção. Assim, uma dica, tá? De quem era uma pessoa totalmente responsável com o dinheiro. Hoje eu devo muito... Aquela música não, sério. Vou dar uma dica de verdade mesmo. É você nunca precisar, quando você demite. Eu sei, gente, pelo amor de Deus, há situações e situações, há cargos e cargos, há contextos e contextos, há momentos e momentos. Mas desde o momento em que você se planeja para você não precisar usar esse dinheiro do auxílio-desemprego, por 2 motivos. Tanto por você, né, se recolocar antes disso, ou tanto se você ficar os 5 meses e você ficar tranquilo, isso é essencial, cara. Eu recebi algumas, vamos dizer assim, né, não críticas, mas alguns contatos carinhosos, né, alguns comentários, até mesmo um dia eu estava correndo na praia, o cara falou assim, não entendo esse pessoal, 8 horas da manhã correndo, ninguém trabalha não? Assim, eu não vou entrar nesse detalhe, nesse mérito, que eu poderia dar 1 milhão de respostas para ele. Mas, cara... que eu resumiria 2 sílabas. Não precisa falar, Bruno. Não precisa falar. Não, no ar eu não falo. Então, assim, gente, principalmente quando você não está esperando,
Quando você já vem... O Anderson é melhor do que eu. Assim, a gente já conversou muito sobre planejamento financeiro, planejamento familiar. Você já vem... Você já vem se planejando, se programando, porque eu sempre falo isso em todas as lives. Hoje eu estou possibilitado de não escolher, mas eu ficar tranquilo, que é caminhando com... Eu tenho freela, eu tenho algumas coisas que eu posso fazer, óbvio, mas caminhando com o meu desenvolvimento pessoal, desenvolvimento de conhecimento, porque eu quero assimilar muito mais coisas que eu não tive tempo de assimilar antes. Estou estudando que nem um condenado. E isso está me possibilitando ficar tranquilo, ficar calmo, se eu receber os 5 meses, beleza. Se eu não receber, eu estou tranquilo. Então, assim, gente, isso é muito importante. Foi demitido, que nem a Ellen falou. Não sai desesperado. Quero fazer um MBA que custa 30 mil reais. Não, calma. Da cabeça, pensa. Entendeu? Assim, planejamento é tudo. E assim, não ficar desesperado, cara. Até porque o mercado está muito imprevisível, né, Daniel? Exatamente. As pessoas se recolocando aí em, sei lá, 15, 30 dias. Você vai aceitar uma coisa que você vai ficar infeliz, você vai ficar pressionado, vai se sentir pressionado, né, de todos os lados, sendo que você não está pressionado. Eu sei, repito, há situações e situações. Mas o desespero leva você a fazer escolhas completamente que você tem certeza que vai se arrepender. Então, assim, é uma dica que, assim, é uma dica para minha vida. E eu era um cara muito desesperado, sabe? Vocês acham que eu pensei, cara, o que eu vou fazer? Pô, eu sou um cara muito dinâmico, sou um cara proativo pra caramba, sou hiperativo, eu não gosto de ficar parado, eu não gosto de ficar ocioso, eu não gosto de procrastinar, eu sempre tô fazendo alguma coisa, tô pensando em alguma coisa. Aí, porra, eu vou empreender. Caraca, eu não posso pegar minha grana toda e empreender. Pô, tem uma vaga aqui que, cara, não é o que eu quero, mas, pô, tá ali. Não. Então, você tem que ter muita cabeça nessas horas. É isso que eu falo sempre. Sempre eu vou falar. Cabeça feita, tranquilidade. Eu sei que não é fácil. Eu sei que, pô, às vezes você tá ali, porra, acabou a grana pra ir numa entrevista. Eu sei de tudo isso, tá? Porque eu nunca fiquei desempregado, mas, assim, eu já passei muito perrengue na minha vida. Então, assim, hoje, as escolhas que eu fiz, tanto erradas e certas, claro, as mais certas, me condicionaram a poder fazer isso, entendeu? Então, eu sempre vou falar isso, sempre. Cabeça firme, não entre em desespero e, foco sempre. A Flávia tá falando aqui, desculpa, Ellen, rapidinho, já vou te dar a palavra. A Flávia tá falando aqui que tentou abrir uma franquia da Cacau Show com uma amiga, mas ela desistiu porque não dava para apostar toda a grana nisso, né? Exatamente. E franquia, Flávia, franquia você tem um tempo de retorno. Geralmente, mais conservador possível, 48 meses. É muito tempo para você ficar desguarnecido. E você tem que ter capital de giro, não é só, por exemplo, tem 200 mil. Pum! Não, você tem que ter 200 mil mais uma gordurinha. Então, assim, eu pensei em várias coisas, entendeu? Graças ao que você falou, a Ellen acabou de desistir de fazer uma franquia do Bruno Resolve. Obrigado, Daniel. Mas aí ela conversa comigo que a gente faz um planejamento financeiro. Bruno Resolve dar retorno em 12 meses, viu, gente? Opa! Isso é um investimento fora da curva. Agora não quero mais. Atual das franquias. Oi? Deu travada aqui. Eu tô travada? Não sei quem travou. Ficou todo mundo meio bobo, assim, olhando pra câmera, sorrindo. Não, mas daí não é porque a gente começou a falar de investimento, de retorno de investimento, entendeu? De aplicação. Olha, eu tô amando tanto o Zoom, só me vem aquelas 2 sílabas na cabeça. A Marisa, inclusive, comentou que foi difícil de entrar. Que ela conseguiu entrar, mas ela tem dificuldade. Eu vi. Marisa, a gente vai tentar Estamos testando essa plataforma, ainda temos muito aprendizado. Tá difícil, Marisa, tá difícil. Não, como dizia a Kátia Cega, não está sendo fácil. O Cacau Show da Flávia dava 1K de mês por mês de lucro. Gente, desculpa.
1K por mês de lucro. Estamos falando de lucro líquido, tá? Porque a margem toda dela vai para estoque, vai para funcionário, vai para um monte de coisa. Cara, eu tentei, vai por mim, eu já tentei muita coisa nessa vida. E pegando, galera, esse... Tá te dando uma nova oportunidade na Praia da Barra. Vou abrir um quiosque com o Anderson lá. A Flávia se propôs a vender. Marise, eu acho que eu vou fechar o microfone da Marise, que ele tá aberto. Só Marise, tô fechando seu microfone, mas é com amor, tá? É porque tá aberto. Pronto. É que ela não sabia, tadinha. Deu poder ao Bruno, agora qualquer besteira ele tá derrubando geral. É meu amigo, deu poder ao homem. Ellen, vamos voltar pra Tati, porque, enfim, a hora dela é muito cara, a gente pagou aí bons honorários pra Tatiana Galo. Tatiana Galo, apresentadora do Connect 2019. Vocês sabiam que ela entrou no lugar da Fernanda Lima? A Fernanda Lima estava grávida, falou, não vou apresentar esse troço. E aí veio Tatiana Galo. Parabéns, Tatiana Galo, você passou a perna na Fernanda Lima. Inclusive, Bruno é meu acompanhante, viu, gente? Quem estiver lá. Sim. Ele mandou fazer um traje especial, enfim, para... A Marise não precisa... Cerimonialista também, Bruno, de gravatinha borboleta, né? Sim, sim. Tudo em cristal de Swarovski, que vai ficar bem legal e discreto acima de tudo. Essa eu quero ver. Não vai poder ver, vai estar longe. Inclusive, eu e Tati achamos uma pizzaria de batata doce em Porto Alegre. Em Porto Alegre, não, já que é o lugar que a gente Curitiba, não é? Você vai também, Ellen, com a gente? Vou. Marquei presença já. Jura? Sério? Eu vou como... Estamos falando sobre isso agora. Eu vou como palestrante, cara. Sabia não? Hã? Eu vou como palestrante. Vamos? Eu vou convidado. Ué, gente, eu tô feliz. Top desempregado. Não vou nem falar inglês porque vai te descaracterizar. Top Unemployed. E lembrando para vocês que assistem os vídeos dele na Praia da Barra de Ray-Ban, não façam isso em casa. Não pense que ser desempregado é isso. Tati, como funciona a questão de direito no sentido de botar na justiça? Se você tem alguma causa trabalhista, qual o período que você tem para isso? Então, existe um prazo de 2 anos para entrar com uma demanda trabalhista, tá? Depois do desligamento. E você pode cobrar os últimos 5 anos. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou 10 anos na empresa, quer entrar com uma demanda judicial, pode entrar até 2 anos depois do desligamento e vai cobrar os últimos 5 anos trabalhados. Os 5 anos anteriores perde o direito. Tá? O que pode ser cobrado? Além daquelas coisas além daqueles itens que eventualmente, que a gente listou ali, que deve vir na rescisão, saldo de salário, férias proporcionais, 13º proporcional, hora extra, os adicionais, enfim, além daqueles requisitos, daqueles itens que devem vir no termo de rescisão, se eventualmente algum deles não vier, pode ser cobrado através de uma demanda judicial. O que mais pode ser cobrado? Alguma situação de assédio moral, hora extra que eventualmente a empresa não tenha pago ou nunca pagou, mas era habitual o funcionário trabalhar 1 hora a mais todos os dias, ou não fazer o descanso, o intervalo de almoço ali, né? Eu não fazia, eu só fazia 15 minutos. Tem testemunha, tem prova, tem e-mail naquele horário, tem telefonema, tem acesso no prédio, enfim, constituir prova e cobrar aquilo ali. São coisas que podem ser cobradas através de uma demanda judicial. Lembrando que a nossa Justiça do Trabalho sempre teve um viés paternalista. Existe uma crítica, não vou dizer que é a minha posição, tá? Mas existe essa cultura de que a Justiça do Trabalho sempre protegeu muito o empregado. E depois da última reforma trabalhista, algumas coisas, algumas regras mudaram para que não fosse aquela corrida desenfreada à Justiça do Trabalho. Porque há um tempo atrás era uma coisa muito cultural, assim. Foi demitido? Vai botar na justiça. Vai achar alguma coisa, porque o papel aceita tudo. A gente chama de jus esperneandi.
né? O pedido é livre, tu vai pedir o que tu quiser. Se tu vai ganhar ou não, aí é outra coisa. E o empregado sempre acabava ganhando alguma coisinha, porque tinha uma testemunha que dizia que ele não recebeu vale transporte, ou que ele fazia hora extra, enfim. Hoje em dia, uma das regras que mudou, por exemplo, é que o empregado eventualmente vai ter que pagar honorários para o advogado da outra parte naquele pedido que ele foi perdedor. Né? Então, É assim... bem interessante, desculpa te cortar, Tati, mas é bem interessante você enfatizar isso, porque existe uma situação muito grave de, claro, tem situações que a empresa deu mole mesmo, errou com o colaborador, mas tem situações que não, que a pessoa inventou a história para colocar na justiça. Eu já cansei de ver pessoa dizendo que eu fazia hora extra, a pessoa não cumpria nem o horário dela e conseguia, porque tinha testemunha. Então, isso é importante também, né? Saber que existem escolhas e consequências disso. Então, assim, se ficar provado que a pessoa é crime, né, gente? Mentir na justiça é crime. Então, assim, vai responder por litigância de má-fé e vai responder criminalmente também. E o advogado ainda corre o risco de responder um processo civil na ordem. Aliás, um processo de ética, né? Junto à ordem. Então, assim, e o Ministério Público do Trabalho também em cima disso, sabe? Dessas questões, assim, e reduziu muito... não vou dizer que muito, porque ainda está numa transição, digamos assim, dessa cultura. Mas já se vê algumas mudanças, sim, tá? Em função disso. Porque que a gente, como é que a gente chama tecnicamente? É o pedido sucumbente. Sucumbe é aquele que perde, né? Então, assim, aquela parte do teu pedido é uma série de pedidos, é uma lista de coisas. Aquilo que tu foi sucumbente, a outra parte ganhou, tu tem que pagar o honorário da outra parte. E aí? O empregado vai já pensa duas vezes, né? Já pensa duas vezes antes de demandar. Tem essa questão que o juiz está mais em cima. Então, a tendência, não estou defendendo a empresa, mas essa questão que tu colocou, Bruno, que a gente, infelizmente, vê, sim, muitos casos que a pessoa não teria aquele direito, mas corre lá porque é uma questão cultural. Foi demitido, vai entrar na justiça. Eu vou falar uma coisinha aqui também, que eu acho que vai ser até um pouco polêmico, que vai até dar um gancho para você conversar com a gente também sobre isso. É claro que é um mundo isso, né? São categorias diferentes. Mas eu acho que também tem um apelo sindical também nesses processos trabalhistas, né? Acho que já foi mais, Daniel. Olha, cara. Como é que eu não entendi? Tem o quê, Daniel? Um apelo sindical. Um apelo sindical? Dependendo do setor, dependendo da categoria. Acho que os sindicatos já tiveram mais força. Já, não, agora sim. Agora sim. Em termos de ações coletivas pode ser, tá? Mas assim, o sindicato, via de regra, ele atua num momento pré-judicial, né? Extrajudicial. Mas a gente sabe, né? Ok, entendi. Agora mandou um que é de muito, Tati. Oi? Mas uma demanda trabalhista? Alô? Congelei de novo. Voltei. Alguém chama o Luciano Steffen para tirá-la do estado Frozen. Não, já voltou. É uma piada interna que eu não tô entendendo. Não posso rir. Não tem nada demais, não. O Luciano Steffen, ele é conhecido, ele é um mentor conhecido. Ele tem uma hashtag, eu tiro você do estado Frozen. E aí... sério? Sim. Então agora eu O posso que é estado Frozen? Que eu até hoje não entendi. Aí vocês têm que chamar o Luciano Steffen para uma live. Sai do congelado, é isso? Ele não ajuda a desempregada a sair do estado Frozen? Sai do letárgico. No fanfics corporativas, inclusive, deram uma zoada na hashtag dele. Disseram que pai fanfic de Oxóssi tira a pessoa do estado Frozen em 3 dias. Tira a Elsa do corpo. Cara, eu achava que era zoeira essa página. Existe mesmo? Fanfics corporativas? Eu não tenho Facebook. Tem sim. Depois eu te mostro. Uma coisa que eu percebo muito é que tem gente que tem dúvida assim, se eu pedir demissão eu não posso botar na justiça. Você sempre pode botar na justiça trabalhista, né, Tati? Você só tem que considerar isso, se você tem provas, se você tem elementos, não é isso? Sempre pode. E, inclusive, tem um ponto aqui que eu acho legal esclarecer, Bruno, os tipos de rescisão de contrato. Existe a demissão sem justa causa, que é essa que a gente falou, né? Existe a demissão por justa causa, onde o empregado ele não tem
mesmos direitos ele não vai receber, por exemplo, férias proporcionais, 13º proporcional, ele vai receber os saldos, a não ser, claro, férias vencidas, aí ele vai receber, tá? E ele também não vai ter direito ao seguro-desemprego, ao FGTS, ele vai perder isso aí, tá? Outro tipo de rescisão é a rescisão indireta. O que é uma rescisão indireta? Quando a empresa comete alguma falta, uma situação de assédio, atrasa salário reiteradamente, exige do funcionário um esforço físico maior do que a capacidade dele, um desvio de função reiterado, situações de constrangimento, a empresa está quebrando a contratualidade. Porque no contrato de trabalho daquele funcionário, não é aquilo ali que ele foi contratado para fazer. Então, isso permite ao funcionário se desligar da empresa. Mas se ele pedir demissão, ele vai perder os direitos dele, o aviso prévio indenizado, ele vai perder o fundo de garantia, vai perder o FGTS. Então, existe uma forma de rescisão que é a rescisão indireta. O que ele vai fazer? Ele pode notificar a empresa, olha, eu estou me desligando da empresa porque eu estou no desvio de função reiterado, contínuo há tanto tempo, enfim, ou eu estou sofrendo tal situação. E vai entrar com uma demanda trabalhista para reverter aquele pedido de demissão. Por isso que é a rescisão indireta. Porque daí ele vai reverter aquilo ali numa demissão sem justa causa, onde ele vai poder receber todos os direitos que ele teria recebido se ele fosse demitido sem justa causa. Essa notificação para a empresa não é obrigatória, tá? Ele pode simplesmente entrar com a demanda. Eu já tive alguns casos assim. A gente chegava, o funcionário estava trabalhando, de repente chegava lá o oficial de justiça, uma situação de uma reclamatória trabalhista. Aí o advogado ligava, o dono da empresa ligava apavorado, Tatiana, o cara tá aqui trabalhando e tal, e eu recebia. Vamos para audiência. O que eu faço? Demite? Não, vamos fazer o termo de rescisão lá, homologado pelo juiz na audiência. Não vamos, né? Se ele não fez a notificação, enfim, segue assim. Tá? Então, é um meio de também, às vezes a gente fica com medo, isso aí é uma coisa que as pessoas perguntam muito, Bruno. Puxa, o meu chefe atrasa o salário, claro que em empresas grandes isso é muito difícil de acontecer, né? Mas em empresas menores, eu até já passei por isso. O meu chefe atrasa o salário, o empregador está atrasando o salário todo mês, ou paga por semana um valor menor e, enfim, está trazendo prejuízo. Quebrou a contratualidade, vamos entrar com uma rescisão indireta. É direito do trabalhador. E aí ele vai reverter, porque ele fica com medo de pedir demissão e perder os direitos. O que faz sentido ele ter essa preocupação, né? Então, gente, rapidinho, a Ellen tá aí nos minutos finais dela, porque ela daqui a pouco vai pegar um voo para Miami para visitar. Não era Maldivas? Então, eu vou encontrar com o nosso boss, que já está lá, né, Flávio Valiati, eu preciso me reunir a ele. Eles estão vendendo para Singapura. Eu tô nas cabeças, gente, vou viver só de renda. Ellen, eu sei que hoje acabou que o tema foi muito técnico, mas o que você achou? Nossa, não, fantástico. Eu acho que é super pertinente, assim, né? A gente fez um resumão de tudo que a pessoa precisa saber nesse momento. Então, quem assistiu, quem está passando por esse momento e assistiu a live, já está super munido de informações e facilita muito a vida da gente nessa hora, né? Na verdade, o conteúdo vai para o YouTube depois, né? A gente vai continuar disponibilizando. Se tudo der certo, se Nossa Senhora de Kéfera Binchman colaborar, isso vai para o YouTube ainda hoje. Semana que vem, Daniel, sabe quem vai ser a especialista da nossa live? Quem? Ellen Vivanco. Nós vamos falar sobre desenvolvimento de carreira. Sim. Então, pelo amor de Deus, né? A convidada é a senhora. Olha, estou sabendo da notícia ao vivo. Quem sabe faz ao vivo. Ele vira nos 30. Então, a gente ainda vai continuar um pouquinho, que tem alguns assuntos que a gente quer levantar. Mas, obrigado, Ellen. Se você tiver que sair, eu não estou te mandando embora não, mas é que você tinha falado para você respeitar mesmo a tua agenda. Perfeito, gente. Aproveitem, tirem bastante proveito, suas dúvidas ainda com a Tati e com o pessoal que está online. E depois, quem for assistir pelo YouTube, né, vai ficar muito bem suprido de informações.
Uma boa noite para vocês. Valeu, Ellen. Vai com Deus. Boa noite, Tchau. obrigado. Eu recebi uma situação hoje, Tati, que eu queria dividir contigo. Uma colaboradora de uma empresa, de um banco grande, que ela passou por uma situação de uma demissão por uma razão que, embora não fosse por justa causa, ela teve... Enfim, foi uma coisa que ela conseguiu na justiça, a reintegração com a empresa, tá? Enfim, não dá para entrar muito em detalhe. E ela hoje estava trabalhando na empresa desde 2014, reintegrada, e com essa reintegração, ela não pôde participar de campanhas internas. Várias outras coisas que os outros colaboradores tinham, ela não pôde. Ficou uma coisa meio que, assim, amplamente discriminatória. Mas ela não pôde sob que argumento, Bruno? Poxa, eu não sei. De alguma forma para ela? Não sei te responder. Essa aí é difícil de responder. Depois eu tento saber e te falo fora do ar. Para caracterizar o constrangimento, isso é importante, né? Não, ela falou que tem prova de tudo. Ela falou que tá ligada aí nos Paranauê. Mas, assim, E aí ela foi demitida na semana passada e a rescisão dela foi calculada com base em 2014. Caraca. Tá errado, não tá? Depende. Porque assim, lá em 2014, quando ela foi desligada da empresa, ela deve ter recebido a rescisão dela. E aí ela entrou na justiça, e aí ela foi reintegrada. Então o contrato dela estava quitado. Não entendi. Olha só. Provavelmente ela recebeu tudo em trabalhou... 2014, entendeu? Oi? Ela recebeu tudo em 2014, é isso que a Tatiana quis dizer. Olha só, gente, ela foi reintegrada e ficou até 2019. Não tem mais nada para receber? Como assim não tem nada para receber? Ela tem desde 2014 até 2019. Deixa eu tentar ver aqui o relato dela. Só um minutinho. Vamos falando aí enquanto isso da vida dos outros. Deixa eu concluir então essa parte dos títulos de rescisão. Só para concluir aqui, que é uma informação bem interessante. As empresas e os funcionários têm o hábito de fazer um acordo para liberar o FGTS e o seguro-desemprego dos empregados. Na prática, funciona assim. É uma prática muito usual, mas é uma prática ilegal, tá, gente? Todo mundo sabe, mas muita gente faz, tá? Funciona assim. A empresa, quando demite alguém, ela é obrigada a depositar 40% sobre o valor do fundo de garantia. Não é sobre o saldo que está lá, é sobre todo o valor que foi pago durante aquele contrato. Então, digamos assim, eu, Tatiana, trabalhei 10 anos numa empresa, pedi demissão para ir para outra. Eu não pude sacar meu fundo de garantia porque eu pedi demissão, ok? Fui para outra empresa. Nessa outra empresa, eu trabalhei 5 anos e fui demitida. Os 40% que a empresa vai ter que pagar sobre o meu fundo de garantia é sobre esses 5 anos. É sobre o depósito que aquela empresa fez. Tá? Como é que funcionava esse acordo? A empresa pagava, eu vou fazer um acordo com a empresa para eu poder sacar o meu fundo. A empresa vai lá, deposita os 40%, porque é obrigada a depositar para liberar, depois eu devolvo para a empresa. Então, isso era uma jogada para eu poder receber o FGTS, né? Porque tem que ter a multa para liberar. Isso é ilegal. Então, assim, a reforma trabalhista trouxe uma outra forma de rescisão, que é a rescisão de comum acordo. O que significa essa rescisão de comum acordo? O empregado, ele vai receber 50% das verbas indenizatórias. Então, assim, ele não vai perder tudo, como se ele tivesse... Não vai perder as verbas que ele perderia se ele pedisse demissão, mas ele também não vai ganhar na integralidade aquilo que ele ganharia se ele tivesse sido demitido. Quanto ao FGTS, a multa não vai ser de 40%, vai ser de 20%. E ele não vai poder sacar todo o saldo do FGTS, ele vai poder sacar 80% do saldo depositado por aquela empresa. E, Tati, toda empresa é obrigada a fazer esse acordo? Não, claro que não. Claro que não. Ainda é uma premissa, né? Ainda é uma possibilidade. É uma opção, tá? Para evitar uma prática ilegal, que era aquele acordo com a devolução do FGTS. Tá? Se chegou no meio termo, o legislador chegou no meio termo para evitar uma prática ilegal, mas não é obrigado para nenhuma das partes.
Se eu quiser pedir demissão, se eu quiser sair, entrar com uma rescisão indireta, se a empresa quiser me demitir sem justa causa, não tem. Entendi. Você Tati, pode olha só. falar? Pode, mas... Entendi. Olha só, o caso da pessoa é o seguinte, ela foi demitida em 2014, pediu reintegração, e agora ela foi demitida com data retroativa de 2014, sem nenhuma verba rescisória de 2014 para cá. A decisão, ela provou, muito provavelmente, tá, Bruno? Não tem como te afirmar sem olhar o processo, sem entender o caso. Mas isso acontece quando ela foi reintegrada numa decisão liminar. O processo seguiu em frente. Esse processo agora transitou em julgado e a empresa ganhou. Não, a liminar, ela falou que a liminar tinha um prazo, acabou o prazo, ela foi desligada. Mas e o processo? Então, isso que pra mim tá meio estranho. Liminar não tem prazo, tá? Algumas sim, não? Depende da situação. Ó, vou te dar um exemplo. Na área de saúde tem. Na área de saúde tem sim. Alguns tipos de medicamentos, cobertura de medicamento, tem sim. Tem, mas assim, qual é o objetivo de uma decisão liminar? A decisão liminar é uma decisão antecipatória que tem alguns requisitos para ser concedida. Tá? O perigo da demora e a aparência do bom direito. Tá? Então, assim, se tem ali a verossemelhança, se a situação que ela trouxe, aparentemente, ela tem razão, e se ela não receber aquela decisão antecipatória, ela vai ter um prejuízo, bom, então o juiz vai dar a decisão antecipatória, mas vai instruir o processo. Vai ouvir a outra parte, vai ouvir testemunha, vai analisar a documentação, vai fazer audiência, vai fazer diligência, enfim, vai instruir o processo, vai correr o processo. Tá? Lá na frente, a empresa ganhou, a rescisão vai ser retroativa. Se não, não ganhou, aí ela vai continuar na empresa, enfim, ou pode ser desligada daí por uma outra razão. Mas complicado assim, isso, hein? Assim, é o que eu te falei, não tenho como te afirmar sem conhecer o processo. Sim. A gente até pode olhar melhor depois disso aí. Mas não não vejo nesse caso, pode ter algum detalhe aí, uma liminar de 5 anos, e o processo? O que aconteceu no processo nesse meio tempo? Pode ser que a empresa tenha derrubado essa liminar. Entendi. É um caso muito específico, né? Mas via de regra, assim, das coisas que a gente quer passar para o pessoal que está aí em casa assistindo, tem, esses pontos são os principais, né? Rescisão, fundo de garantia, tomar cuidado com como vai usar o fundo de garantia também, né? Porque fundo de garantia é uma poupança que você tem. Que mais que a gente tinha ficado de falar hoje? Uma dúvida bem comum, as pessoas perguntam quem é que tem direito ao seguro-desemprego. Por exemplo, nesse caso do acordo, o acordo legal, tá, gente? A pessoa não vai ter direito ao seguro-desemprego. Tá? Esse meio termo que se chegou inclui, ela recebe 80% do fundo de garantia, mas ela não recebe o seguro-desemprego. Até porque no acordo, geralmente, né, a pessoa tá saindo para ir para outro lugar, né? E não tem muito tempo de casa e tal. Em tese, né? Em tese. Na maioria das vezes é assim. Dela, né? Entendeu? Tive uma amiga minha agora que acabou de fazer isso, entendeu? Mas foi para outro lugar, lógico. Uhum. Eu já saí, eu já pedi demissão 2 vezes sem... Uma para estudar e outra porque eu acabei indo em seguida para outro lugar, mas não tinha. Então, assim, tive que abrir mão de tudo. Tive que cumprir todo o aviso prévio, inclusive. Caraca. Foi bem desagradável. Mas o aviso prévio, ele é uma definição do empregado, né, Tati? Assim, se o empregador não... Se a pessoa hoje chegou lá querendo pedir demissão, o empregador não pode impor que ela cumpra aviso prévio. Ela pode abrir mão do aviso prévio. Ela pode falar que não vai cumprir e ela não vai ter nada para receber referente a muita coisa, né?
O que acontece? Assim como a empresa, se dispensar o empregado que está sendo desligado, dispensa ele de cumprir o aviso prévio e indeniza o empregado que pede demissão e não quer cumprir o aviso prévio, ele também tem que indenizar a empresa. Então, aquele mês de trabalho que ele deveria cumprir vai ser descontado da rescisão dele. Tá? Só que dependendo do saldo que ele tem para receber, no meu caso, eu tinha pouco tempo de empresa, tá? Enfim, ainda não tinha nada em vista e tal. Era interessante ali eu cumprir, não tinha por que não. Foi desagradável porque eu já estava saindo, porque eu não estava... se fosse hoje, eu teria me posicionado de outra maneira. Na época, eu ainda não estava nem na faculdade. Mas eu saí porque a pessoa com quem eu trabalhava, eu fui a quarta assistente que ela teve, porque ninguém aguentava trabalhar com ela. Então era um caso de assédio moral gravíssimo. Gravíssimo. Hoje eu queria me posicionar de outra maneira. Né? Eu teria ido para uma rescisão indireta. Mas ok, saí de lá, a pessoa, uma colega que me indicou para outro trabalho, que eu comecei na semana seguinte, deu tudo certo, então... Tudo bem, mas... Inclusive, assédio é um assunto que é uma live aí programada, hein? Mais pra frente, assédio é um assunto, porque eu acho que é bem comum no mercado, cada vez mais a gente vê casos de assédio e coisas que às vezes não parecem com assédio, que é só brincadeirinha, e que depois você descobre que sim, que você passou por um assédio profissional. Sem dúvida. Bruno, é uma linha bastante tênue, né? Bastante tênue. E fora outras coisas, né? Comentários, boatos, coisas que se jogam no ar que também, se são provados que prejudicam o outro, podem ser entendidos, inclusive, como um dano moral. Tem que provar o prejuízo. Só que, assim, o que acontece? Às vezes a gente não consegue provar esse prejuízo. E aí, como é que fica? Tem que ser tangível, né, Tati? Então, às vezes o prejuízo não consegue visualizar, se não consegue comprovar, só que e o dano psicológico, como é que fica? Hoje em dia a gente consegue caracterizar, porque o dano moral ele foi desmembrado em muitas outras possibilidades, né? O dano psicológico, o dano estético, o dano, enfim, até dano conjugal, uma série de coisas. Então, assim, consegue comprovar várias linhas de dano moral, e o assédio moral, às vezes, acaba se caracterizando por aí, mas não é uma coisa simples de se comprovar. E o abalo moral no relacionamento de trabalho, no ambiente de trabalho, é uma coisa muito séria, é uma coisa que traz danos muito sérios, porque abala... pensa assim, a gente passa, às vezes, mais tempo no ambiente de trabalho do que com a família. Então, são pessoas que tu realmente convive. O que tu vai levar daquilo ali para o teu ambiente familiar é uma carga muito pesada. Então, extrapola a pessoa do empregado. E isso é uma situação muito séria, né? Acaba tomando uma proporção que não tem como não ser indenizável, né? Então, assim, conseguir caracterizar isso é um trabalho difícil, mas é um empenho que é muito importante. E fora, Daniel, aquelas coisas que a gente ouve tanto de assim, a pessoa chega para trabalhar e não tem nada para fazer, deram a função dela para outra. São coisas que, se de alguma forma você consegue mostrar que você foi esvaziado de função, você também consegue, né? Exatamente. Ou em termos de competências e atribuições, meio que dá uma rebaixada, né? Te bota para fazer coisas que você acha que não deveria fazer, entre outras coisas. É complicado. Realmente seria uma live muito interessante. Não, será. Acontecerá ainda. Muito interessante. Vou me acostumar com esse Zoom que aí a gente volta a fazer com mais frequência. Mas eu acho que é isso. Eu acho que... Pena que pouca gente entrou, acho que por causa da plataforma, né? Mas eu vou tentar disponibilizar o conteúdo no YouTube. E eu acho que foi uma live riquíssima, assim, de informações para quem está passando por esse momento. Sem dúvida. Acho que conhecimento de direito ele é importante, porque a gente ouve muito orelhada, né? A vizinha que fala que o filho da nora, da mulher da padaria. A gente recebe cada pergunta. É verdade que eu tenho direito a receber, às vezes, umas coisas... Tenho direito a receber 3 meses de salário, eu tenho direito a receber
Eu vou receber o fundo de garantia, mesmo se eu pedir demissão. As pessoas têm muita dúvida ainda em relação a isso, assim como tem dúvidas, pelo que eu entendi, Bruno, tu passou por alguma situação aí de entrega de documento, de homologação, enfim, que não foi dentro do prazo legal. Acontece. A empresa enrola, tem empresa que não devolve a carteira de trabalho, que fica meses sem devolver a carteira de trabalho, e aí tu precisa dar baixa. No meu caso não foi nada tão gritante, foram 20 dias, mas para mim era um prazo normal. Para mim, o único prazo que a empresa tinha que cumprir assim, a vera mesmo, era os 10 dias do depósito da rescisão. Eu não sabia que todo o processo tinha que ser feito em 10 dias. O prazo para o desligamento é de 10 dias. Loucura. Então acho que muita empresa não cumpre. Olha, em tese é isso. Assim, tu tá me falando toda a segurança que eu até vou confirmar Não. essa informação. Mas assim, pelo que eu sei, enfim, pelo que eu Porque eu lembro que antigamente tinha que homologar no sindicato, então ficava muito de acordo com a agenda do sindicato. Isso homologa na própria empresa, né? Então, agora não precisa mais. eu uma vez fui homologar no sindicato, a gente foi uma tarde. Foi uma tarde. A Marisa, ele tá dizendo que o que ela conhece são 10 dias de prazo. Não, talvez tenha mudado mesmo. Talvez a empresa na qual eu trabalhava que não tenha, porque o Daniel mesmo disse que não teve esse tipo de problema. Então foi a empresa que eu trabalhava. Tranquilo, foi rapidinho, foi em 8 dias, eu acho, 9 dias, foi bem rápido. Enfim, o tema é um tema que não tem fim, né? Aquele poço sem fundo. Se a gente continuar conversando. Verdade. É verdade. Ficou alguma dúvida, Daniel? Tem alguma coisa que você queira perguntar para a Tati? Não, tudo em ordem. O que você achou da experiência do Zoom? Assim, cara, vou te falar, visualmente eu gostei muito mesmo, assim. Eu acho que as pessoas se adaptando, acho que a gente vai ter mais controle. Eu curti, mas realmente para entrar, para quem nunca entrou, dependendo da plataforma que tá usando, do sistema operacional que tá usando, é meio chatinho mesmo. Eu gostei muito, tá? Eu gostei muito. Vamos tentar nos acostumar, né? Eu também gostei do Zoom, Bruno. Eu gostei. A princípio eu gostei. Eu não sei por que eu não fico grande na tela, né? Oi? Não, você não fica. Quando você tá falando, você não fica. Mas pra gente você fica. Exatamente. Entendi. Então pra eu você vejo grande. Entendi. Vamos ver no YouTube como é que ficou essa salada, né? Isso aí. Tá bom? É isso. Muito Tati, obrigada o que você mais uma achou? vez. Foi uma honra, uma alegria. Obrigado a você, doutora. Foi esclarecedor. Que bom. Tati, suas considerações. Aí, fica meu agradecimento. Acho o projeto muito bacana. Tá levando aí muito esclarecimento, uma visão diferenciada para as pessoas que estão passando por um momento muito delicado, né? É super importante, assim, lidar com isso de uma forma positiva, dentro do possível, de uma forma mais leve. Acho isso, essa ideia do Daniel, assim, essa visão dele, essa forma dele se posicionar, tende a ajudar muita gente, porque realmente é um momento bastante delicado, né? Então, sucesso aí na continuidade do projeto. Valeu. Obrigado. Daniel, suas considerações? Bom, é isso. Completando aqui a nossa digníssima convidada, ilustríssima, excelentíssima, doutoríssima, falou. Isso tudo, claro, né, partiu de mim, mas esse conhecimento levado a muito mais gente é graças ao nosso mentor aqui, Bruno. Sim, senhor, sem falsa modéstia. Agradeço pela oportunidade, por estar cedendo esse espaço aqui, cara, não só com o meu conteúdo, mas o conteúdo que ele traz aqui, você, tá assistindo aí, não venha só pela subcelebridade aqui, não. Venha pelo conteúdo todo dessa carequinha aí, que só tem parada top. Embora ele agora esteja sendo o queridinho, né, dos link haters. Eu já tenho mas o conteúdo desse cara aqui é incrível, o que ele faz para o outro ser humaninho é incrível, mesmo muito ser humaninho não merecendo. Mas aí, a live tá aqui, você pode ir lá tirar todas as suas dúvidas.
Então, eu que, pô, tenho uma honra de participar com vocês disso aqui, eu que agradeço. Embora eu sei que eu tenho um contraponto, eu sou um pouquinho diferente no modo de falar, mas não quer dizer que eu não sofra também, que eu não esteja passando por todos os questionamentos que todos vocês passam. Só que... Isso é importante, Daniel. É importante pontuar isso, porque assim, as pessoas devem achar que de repente, tá na brincadeira. Não, é uma forma mais leve de encarar uma situação que é uma merda. Então, assim... Eu tenho os mesmos questionamentos. Sim. As mesmas inseguranças, tem dia que acorda mal. Exatamente. Mas eu escolhi não ser vítima, né? Isso é uma escolha nossa, né? Claro que é aquilo que a gente falou na primeira live. Graças a Deus você tem uma outra oportunidade de vida, no sentido de ter um pouco mais de tranquilidade. Exatamente. Quando eu falei isso, não foi para ofender ninguém, não, gente, tá? Pelo amor de Deus. Fazer de vítima é só ficar reclamando e não fazer nada para mudar, entendeu? Não, até porque, sinceramente, gente, na dificuldade tem gente que vai vender latinha na rua. Então, infelizmente, é a realidade nua e crua do nosso país hoje. Agradeço, Daniel, pelas palavras mais uma vez. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Tanto que eu fiz questão para esse mês, eu parei tudo das quartas-feiras, mas só estou mantendo o diário porque eu realmente acredito no projeto. E aí, recebi um questionamento ontem de se quem está aqui é empregado ou desempregado. O que eu tenho para dizer, gente, é o seguinte, nenhum de nós aqui tem carteira assinada com uma empresa. Não que isso fizesse diferença, porque eu acho que o que falta no nosso país, o que falta na nossa sociedade é um pouco mais de tomar conta da própria vida, entendeu? Eu admiro muito pessoas que estejam, de alguma forma, buscando algo novo ou que estejam tentando fazer algo por alguém e ao invés de ficar falando dos outros. Então, assim, tem alguma coisa para falar? Vai servir um sopão para o mendigo, vai ajudar uma instituição de criança carente, vai resgatar um animal de rua, né? Vai... Enfim, é isso. Arrumar o que fazer. Oi? Correr na praia. Vai correr na praia? Não, correr na praia não. Correr na praia, não faça isso. Gente, é importante ajudar. Eu acho que cada um ajudando como pode, o mundo fica um pouquinho melhor. Se cada um fizer um nadinha, o mundo fica um pouquinho melhor. Boa noite para todos. Obrigado por prazer, foi uma honra. E é isso. Até a próxima segunda, 19 horas, horário de Brasília. Tchau, obrigado, gente. Marise, pela paciência. Tchau. Obrigado a todos que estão aqui presentes. Marise, J7 Nel, que eu não sei quem é. O Anderson, que Carol, já foi. O Anderson já foi, Ellen já foi. Flávia já ele para falar aqui antes. Mas é isso, gente. Foi lindo. Mais uma vez, Tati. Obrigado. Boa noite. Obrigado, gente. Que Deus te elimine. Opa, que Deus te ilumine. Tchau.